Eu vou falar sobre reprogramação mental. E o tema é renovando a mente para experimentar melhores resultados. Renovando a mente para melhorar os resultados. Queridos, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem resultados rápidos, imediatos. Ninguém tem paciência de esperar. Em todas as áreas, as pessoas procuram respostas rápidas e quem está prestando algum serviço procura também servir mais rápido. Porque se não for assim, não vai conseguir lugar neste mundo acelerado. E dentro da igreja, isso tem acontecido também. Muitas pessoas frequentam a igreja, e aí, repentinamente, elas pensam: eu não estou vendo resultados na minha vida, então eu vou mudar de igreja. E aí muitos mudam de igreja, vão para outra igreja, às vezes os resultados não aparecem também, e assim vão desanimando, arrefecendo e até afastando de Deus. Veja bem, querido irmão e querida irmã, a vida cristã precisa ser entendida de maneira correta, de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, nós já lemos esse texto aqui, vamos ler daqui a pouco de novo, no capítulo 12, versículo 2, que a igreja precisava ser transformada pela renovação da mente. Então você percebe que o crescimento espiritual não é apenas baseado no fator milagre, no fator transformação rápida. Pode acontecer num momento ou no outro que venha uma transformação rápida na sua alma, em alguma questão sentimental, alguma questão que estava presa, algo em que você estava retido espiritualmente, por falta, quem sabe, de perdoar, quem sabe de amar, e aí de repente você percebe aquilo e muda a atitude e há uma transformação ali. Mas a verdade é que a nossa vida cresce à medida que a nossa mente renova. Guarde isso na sua cabeça. Você cresce mais à medida que a sua mentalidade é desenvolvida é mais desenvolvida de acordo com a vontade de Deus. E todos nós precisamos da renovação mental, da reprogramação mental. E alguns de nós já têm experimentado, já têm tido renovações na mente, outros ainda não. Mas em todo momento você vai perceber que precisa de mais renovação da mente. Precisa renovar a sua mente. E tudo nesta vida está atrelado à sua renovação mental, reprogramação da mente. Se a sua mente não for renovada, você não vai desenvolver nada, não vai alcançar resultados maiores que você precisa, que você almeja, Muito bem. Então, no domingo passado, eu ensinei aqui como você pode assumir o controle da sua mente para viver melhor. Enfoquei alguns pontos chaves acerca disso. Primeiro, não basta você querer, você precisa fazer a sua mente obedecer. Como eu falei aqui, você não é exatamente a sua mente. Você está acima da sua mente. E você pode controlar a sua mente. Se você não controla a sua mente, ela vai controlar você. Outro ponto, enquanto a sua mente continuar a mesma, sua vida vai continuar igual. Terceiro ponto, o pensamento que você repete com frequência se torna o padrão da sua vida. Quarto, se quiser fazer a sua mente lhe obedecer, você precisa assumir o controle do que entra e do que fica nela. Portanto, se você não esteve aqui domingo passado, eu recomendo que você acesse o vídeo
da ministração da palavra na Academia da Graça no YouTube. Academia da Graça é o nosso canal no YouTube. Vamos então agora para a nossa ministração de hoje, que é a segunda palestra sobre reprogramação mental. Eu quero hoje dar enfoque nesse tema, renovando a mente para obter melhores resultados. Quantos de vocês querem melhores resultados nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, em todas as áreas? Quantos querem efetivamente? Amém? Eu quero melhores resultados, né? Agora, precisamos seguir algumas diretrizes. Ouça, você não está travado na vida, você está programado. Ou seja, o que vem acontecendo com você, o que vem acontecendo em decorrência dos pensamentos que fixaram na sua mente, os quais você vem repetindo muitas vezes com frequência. Então, e você pode agora me falar o seguinte: apóstolo, o senhor não me conhece. Se o senhor me conhecesse, iria saber que os problemas que eu enfrento ocorrem simplesmente por conta da falta de sorte, da minha falta de sorte, ou por falta de dinheiro, ou por falta de melhores oportunidades. Pois bem, até mesmo essa explicação, ou a negativa, é, na verdade, um pensamento errado que foi fixado, ou que você fixou, ou deixou fixar, permitiu que alguém falasse e ensinasse dessa maneira, e fixou na sua cabeça, né? E você, de forma equivocada, vem crendo nisso, né? Que você não melhorou, não está melhorando, porque falta sorte, porque faltam oportunidades, porque falta dinheiro. Aí você vem com aquela negativa: ah, se eu tivesse sorte como alguém, como fulano tem, se eu tivesse dinheiro como cicrano tem, se eu tivesse maiores oportunidades como outros têm, eu estaria melhor. Mas escuta bem, Deus criou dentro de todos nós uma força motriz que é invisível e que, se usada de forma positiva, pode nos impulsionar e levar a grandes resultados, ao crescimento e ao progresso. Mas, se for mal utilizada, passa a jogar contra nós. Eu estou falando da mente. A mente é essa força motriz que Deus plantou em nós. E vamos então, sem demora, vamos para os pontos-chave dessa ministração de hoje, renovando a mente para experimentar melhores resultados. Primeiro, tudo o que a nossa mente pode conceber, acreditar, podemos realizar. Então, olhe para a pessoa do seu lado e fala: tudo que a sua mente pode conceber e acreditar, você pode realizar. Apóstolo, será que isso é verdade? Irmãos, há 3 anos atrás eu estive na linda cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. E quando eu estive lá, eu ouvi a história dos sheiks que chegaram naquele lugar, deserto, e eles começaram a executar alguns projetos para melhorar aquela região. E agora, recentemente, né, um príncipe, um dos filhos do sheik, do sheik maior lá, do principado lá dos Emirados Árabes, ele teve algumas ideias. Ele disse: eu preciso executar algumas ideias, eu preciso fazer um projeto que eu tenho na mente. Mas eu preciso de engenharia moderna, eu preciso de gente que tenha capacidade, né, de realização de projetos grandes. E então alguém sugeriu que ele convidasse engenheiros da Grã-Bretanha, lá da Europa, especialmente da Inglaterra e alguns dos Estados Unidos. E ele então convocou os engenheiros, contratou os engenheiros para primeiro esboçar o que ele pensava, né, o que estava na mente dele. Ele disse: olha, Dubai é uma cidade deserta, é um lugar deserto, é muita areia e tal, é seco. Eu quero colocar água ao redor da cidade, né?
Aí um engenheiro foi calculando e pensando tudo que ele estava lá projetando. Depois ele disse, olha, eu quero também fazer um prédio distante daqui da cidade, dentro da água, dentro do mar. Os engenheiros começaram a pensar tudo aquilo também, projetar. Aí depois que ele falou tudo, aí os engenheiros começaram então a dizer, olha, nunca foi feito isso, mas nós vamos projetar, de acordo com o que você está pensando. Então, aquilo que você concebe na mente e acredita, você pode realizar. Então eles tinham isso em mente. E aí calcularam toneladas e toneladas de terra que tinham que ser levadas para o mar, e também pedras e tudo mais. Aí o sheik disse, olha, o que vocês precisarem, eu tenho dinheiro para poder bancar isso aí. Ok, então conseguiu terra, toneladas e toneladas, pedras e mais pedras e tal, e foram jogando lá, uma certa altura do mar, e depois de um certo tempo ali estava uma ilha formada, um monte de terra ali, compactaram aquilo ali e fizeram um prédio, um grande prédio que está lá, nós podemos vê-lo. E lá na cidade, o engenheiro projetou de desviar a água do mar e fazer então um empoçamento de água, ao redor ali, um rego de água, e então colocaram água ao redor da cidade. Inclusive nós pegamos um barco e fizemos o giro em torno da cidade de Dubai, no braço lá do mar que eles trouxeram para a cidade. Algo de engenharia muito sofisticada e tudo bem feito, tudo bonito, parecendo que o mar estava chegando ali. Fizeram também uma praia artificial muito bonita, tudo isso na cidade de Dubai. E você vai andando pela cidade, você vai vendo tantas coisas bonitas que foram feitas lá. Ele sonhou com um jardim bonito, um jardim com todas as flores do mundo e um jardim diferente, onde as pessoas pudessem ir tirar fotografia e tal. E aí fizeram o maior jardim do mundo, com plantações diversas, flores diversas, com restaurantes e tudo ali. Nós pudemos conhecer aquela maravilha lá do Oriente. Então, tudo aquilo lá que os turistas visualizam e contemplam e se deleitam em toda aquela beleza, tudo veio da imaginação, tudo veio da mente. Então, há 20 anos atrás não tinha nada daquilo ali. E tudo está ali porque uma mente projetou, uma mente concebeu, acreditou, creu e aquilo foi feito. Percebe então que isso pode acontecer na sua vida? Há coisas que não existem, mas que vão existir, porque você vai conceber, vai pensar, vai projetar e vai acreditar, e isso virá à luz. Amém? Você tem sido apenas um mero espectador do que passa na sua mente conflituosa, com mais pensamentos maus do que pensamentos bons? Eu quero lhe desafiar a começar de maneira efetiva a ter o controle da sua mente para experimentar grandes e melhores resultados, grandes coisas e experiências maiores. Com certeza, é isso que Deus espera que aconteça, para dar início a uma grande mudança, uma nova realidade na sua vida. Reflita um pouco aí, pensa um pouco. É o seu desejo profundo viver coisas maiores, protagonizar uma história de gente bem-sucedida neste mundo? Apóstolo, eu sou pequenininho, eu não tenho nada. Aí você vai cair de novo naquela negativa que eu falei agora há pouco. Você vai repetir de novo. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse sorte. Meu irmão e minha irmã, você tem alguém, aliás, que pode tudo. Você está nele, você está em Cristo, você está em Deus. Deus está na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo, até mesmo que você tenha imaginado até agora. Então, preste atenção, ouça com muita atenção. Eu não sei se você
está focando nisso, tá? Mas, não sei, a maioria das pessoas passam anos, às vezes décadas, presas às mesmas frustrações e os mesmos ciclos. É aquele ciclo que eu falei semana passada, né? Experimenta um momento de ascensão, de alegria, de prazer, depois um momento de decadência, né? Então, é um sobe e desce. Por outro lado, há um pequeno grupo de pessoas que começam do zero, sem apoio, sem recurso, mas que consegue transformar completamente suas ideias ou melhor, conseguem transformar completamente as suas vidas em pouco tempo. Eu pergunto, você acha que isso é sorte? Ou acredita que seja coincidência? Não é uma coisa e nem a outra. Isso se trata de mentalidade. Mentalidade. Isso ocorre até no mundo dos negócios. As pessoas bem-sucedidas, me refiro a pessoas honestas, logicamente, elas prosperam muito porque concebem bons negócios em sua mente, né? Acreditam que irão ser bem-sucedidas, empreendem de forma inteligente, ousada e se mantêm nessa linha de pensamento sem cessar. Existe um princípio que a maioria ignora, e eu quero passar para você agora, que é o segundo princípio. A sua vida segue sempre o padrão dos seus pensamentos dominantes. A sua vida segue sempre. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, sua vida segue sempre o padrão dos seus pensamentos dominantes. Padrão dos seus pensamentos dominantes. Faltou dominantes ali, mas amém. Né? Dominantes, ok? Então, se você pensa que é derrotado, você age como alguém derrotado. Se você pensa como alguém limitado, desconectado do ilimitado, você age dentro de limites. Hoje mesmo de manhã eu estava orando e Deus falando comigo sobre isso. Antônio, não fique dentro de limites. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, me dá a graça. Porque todos nós temos dificuldades de sair do limitado, de sair do limite. E quando você age de maneira limitado, quando você fica desconectado do ilimitado, você então age dentro de limites e toma sempre decisões limitadas. Mas se você passa a pensar como alguém que já está avançando e progredindo, mesmo antes de ver os resultados concretos, a sua vida passa a se reorganizar. E é nesse ponto que ocorre o erro silencioso que destrói o futuro de muita gente boa. A pessoa quer mudar de vida, mas continua com a mesma mentalidade. Quer mudar de vida, mas continua com a mesma mentalidade que criou os problemas. Você tem andado com a mentalidade de quem criou os problemas? Ora, isso explica porque tanta gente se afasta da fé, se afasta da igreja e dos princípios de Deus. Querem ser libertas. Você conversa com as pessoas que afastaram da igreja? Não, eu quero ser crente, eu quero ser livre, eu quero ser muito mais abençoado, eu quero ser uma pessoa feliz e tal. Quer ser liberta, mas não serão enquanto pensam como alguém prisioneiro, enquanto pensam como um preso. Como assim, apóstolo? Veja bem, isso acontece quando a pessoa permanece ligada ao seu passado, permanece ligada aos pensamentos dominantes da velha vida. E isso até no sentido econômico, muitos querem prosperar, mas não prosperarão enquanto não pararem de pensar como pobres coitados. E nessa mesma perspectiva, de nada adianta você querer crescer, alimentando seus pensamentos com medo, dúvida e também com incerteza, insegurança. Não vai adiantar. Se você quer viver algo novo, tem que deixar a sua versão antiga morrer. Olha para a pessoa do seu lado e fala, meu irmão, minha irmã, se você quer viver algo novo,
tem que deixar a sua versão antiga morrer. Mas, irmãos, escute, eu atribuo todo o meu sucesso na vida, e olha que a minha vida tem muito sucesso, né? Quando eu começo a remontar a minha história, desde o início da minha conversão, eu vejo muita graça, né? Muita bênção, muita vitória. E eu atribuo todo o sucesso da minha vida a esse fator. Houve um momento lá atrás onde eu entendi que a minha versão antiga tinha que morrer e desaparecer. Né? Não demorei muito a ter essa consciência. Né? Logo, poucos dias depois que eu converti, eu percebi que a minha versão antiga de ser humano tinha que morrer e desaparecer. E então eu renasci e assumi a minha nova identidade em Cristo, deixando de pensar e de repetir os pensamentos de fraquezas, de derrotas, misérias e doenças que eu tinha na minha vida lá no mundo, né? Conforme o meu velho homem pensava, imaginava que eu era, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, foi um dos versículos que eu assimilei, que eu decorei logo no início da minha fé, da minha conversão. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E já expliquei isso aqui. Só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se renovarmos a nossa mente. Ao renovar nossas mentes, nós vamos experimentar transformações profundas e vamos então provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma renovação da nossa mente, uma reprogramação mental, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, escuta bem, observe que Deus não disse para você lutar contra o mundo, não disse para você mudar as pessoas lá fora, nem para você esperar as oportunidades. O que ele disse foi: mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar. É aqui que tudo começa. O problema não nasce de fora de você, como também a solução não nasce de fora, não vem de fora. Tudo começa dentro, na forma como você interpreta, na forma como você pensa, na forma como você reage aos problemas. E aqui eu vou introduzir o próximo princípio, o qual pode mudar completamente sua maneira de enxergar a sua vida. Quantos querem aprender mais um princípio? Diga amém, aleluia. Terceiro, antes de qualquer coisa existir na sua realidade, ela existiu dentro da sua mente. Antes de qualquer coisa existir dentro da sua realidade, ela já existiu dentro da sua mente. Olhe para olhe para cada coisa que você pode ver aqui. Olhe para tudo aqui. Né? Você está vendo esse salão aqui? Pois é, esse salão aqui saiu primeiro da minha mente. Depois dos engenheiros, né, dos projetistas que nós contratamos, né, começaram também a colocar ideias e nós fomos juntando as ideias, né, e gerou isso aqui, né? Então, mas tudo veio da minha mente a princípio, né? Olha para tudo aqui. Você está sentado numa cadeira, essa cadeira primeiro existiu numa mente, né? Só depois ela veio a tomar forma, né? Então, escuta bem, porque isso é real. Tudo que você vê aqui, né? Lâmpadas, microfone, instrumentos musicais, cada mesa, cada coisa que está aqui, ar-condicionado, tudo veio à existência porque primeiro existiu dentro da cabeça do seu Criador. Agora, pensa com calma que tipo de pensamentos você vem alimentando. Que tipos de pensamentos você vem alimentando. O que está vivendo agora é fruto dos pensamentos que vem alimentando ao longo do tempo, até aqui. Ó, escuta isso. O que você está vivendo agora é fruto dos pensamentos que vem alimentando na sua mente. O seu futuro já está sendo criado com os pensamentos que você está alimentando agora. Com os pensamentos que você vem alimentando
ultimamente. Veja bem, não basta você, vez por outra, pensar de maneira positiva. Você precisa aprender a plantar pensamentos de forma certa, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Apóstolo, o senhor está dizendo que eu posso plantar? A sua mente é um campo fértil. Como eu falei aqui, a sua mente é um campo, é uma terra de plantações, de muitas plantações. E, em todo o tempo, sementes estão sendo lançadas. Se os seus ouvidos estão abertos e ouvindo bem essa pregação, essa ministração de hoje, eu estou lançando sementes na sua mente. Quem diz amém, aleluia? Amém. Mas você pode também sufocar as sementes. Se você der ouvidos à dúvida, né, der ouvidos à insegurança, ao medo, então aí você vai destruir essas sementes que eu estou plantando aqui agora. É nesse ponto que a virada acontece de maneira efetiva. Apóstolo, me explica isso melhor. Vou explicar. Mas responda para si mesmo a seguinte pergunta: se a sua mente é a força motriz que Deus usa para mover a sua vida, as realidades de uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, então, o que exatamente você tem colocado dentro dela? O que você tem colocado na sua mente no dia a dia? Muitos irmãos, infelizmente, ignoram esse ponto fundamental. A sua mente não cria nada por acaso. Atenção, igreja. A sua mente não cria nada por acaso. Ela cria a partir do que é alimentado, repetido e reforçado. A nossa mente é uma terra muito fértil. Qualquer semente na forma de um pensamento, seja ele um pensamento bom ou seja ele um pensamento mau, vai germinar e vai crescer e multiplicar e vai frutificar dentro da nossa mente. Se você plantar sementes de fé, de uma boa visão e crescimento, você vai colher avanços e progressos. Mas se você plantar ou permitir que pensamentos negativos, dúvidas, medo, insegurança tomem espaço na sua mente, isso vai ser a sua colheita. É disso que virá sua colheita. Ouça bem, em sua mente há uma terra fértil. Na verdade, a sua mente é um campo fértil e aberto. E está, sempre acolhendo o tempo todo novos pensamentos. E cada pensamento que você repete é o que vai mover sua vida. Cada pensamento que você repete também leva você a ter uma conversa interior. Já reparou que você conversa consigo mesmo? Já reparou que você conversa com seus pensamentos? Vem um pensamento, você fala, peraí, pensando bem, aí você começa já a projetar um outro pensamento, se você discorda de um pensamento que vem. Mas se você não discorda do pensamento, você fala, é verdade, pois é, como eu não pensei nisso? Aí você começa a conversar com o pensamento, com o seu pensamento. Veja bem, cada pensamento que você repete leva você a uma conversa interna que você alimenta. Cada imagem que você projeta na sua cabeça, tudo isso são sementes, tudo isso é semente que vai sendo lançada no subconsciente. Olha só, a semente em forma de pensamento estende a raiz e desce até o subconsciente. Ou seja, você pensa algo repetidamente, aquilo vai para o seu subconsciente, né? E é interessante observar que o seu subconsciente não questiona nada, ele não julga também e não filtra nada, ele apenas aceita, o que você pensa e passa então a transformar tudo o que entra ali em realidade. Apóstolo, meu subconsciente tem tanto poder assim? Tem poder. Esse poder vem de onde? De Deus. Deus colocou isso dentro de nós. A questão é que nós não nos conhecemos. A questão é que nós não praticamos o que a Bíblia recomenda. Não praticamos o que a Bíblia determina. Não renovamos a nossa mente. Achamos que isso é algo secundário, que isso não tem importância. Falamos tanto de fé, de milagre, de tanta coisa, e deixamos a mente em último plano.
E aí é onde falhamos, porque não adianta você receber um milagre aqui hoje, conhecer o poder de Deus aqui agora, e chega lá fora, sua mente desfaz tudo, ou você começa a imaginar coisas erradas, começa a projetar coisas negativas, e as coisas vão piorando, e é por isso que muitos não têm alegria, mesmo estando na igreja. Então, é nesse momento que os pensamentos deixam de ser algo abstrato e se tornam construção. A sua vida vem sendo construída através dos seus pensamentos lançados no subconsciente. Porque o subconsciente, né, ele é como se fosse aquela força dinâmica que leva o motor a avançar, leva o motor a funcionar. É como se fosse o combustível, o que gera o combustível para que o motor funcione, no caso da sua mente. Então, a mente lança pensamentos no subconsciente, o subconsciente move a mente, move a realidade, e aí as coisas vão acontecendo de acordo com o que nós pensamos ou imaginamos. Então, os pensamentos deixam de ser abstratos e se tornam construção. Veja bem, querido irmão, reflita agora com total honestidade. Pense aí com total honestidade. Se a sua mente está cheia de medo, o que é que você vem cultivando em termos de pensamentos? Se a sua mente está cheia de dúvidas, o que é que você vem cultivando em termos de pensamentos? Se a sua mente está cheia de insegurança, o que é que você vem cultivando em termos de pensamentos? O medo não é apenas uma emoção que surge de repente. O medo é resultado de um foco. Olha para cá. O medo é resultado de um foco. Ele não é algo que aparece assim de maneira relâmpago, assim, de repente você ficou com medo. Não. Você fica com medo quando alimenta o medo, quando foca o medo. Quando você vive a focar o que é mal, vive a focar o que é ruim e negativo, o resultado disso é o medo. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó estava passando uma provação terrível, né? Passando um momento difícil na vida dele, e vocês conhecem a história de Jó. E o Jó revela algo que estava dentro dele, no subconsciente. Jó 3, 25. Jó fala assim: aquilo que eu temo, ou aquilo que temi, me sobreveio. Aquilo que eu temi, me sobreveio. E o que receei, me aconteceu. Aquilo que receei, me aconteceu. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me vem grande perturbação. Olha só o que acontece quando a sua mente foca no medo. Jó fala que perdeu o descanso, perdeu o sossego, não estava repousando direito e veio na mente dele perturbação. Se a sua mente tem estado perturbada, é resultado de você focar o medo. Jó focou o medo. Jó receou coisas e aquelas coisas vieram e aconteceram, né, na vida dele. Quando você vive a focar o que é negativo, o resultado será isso, né? Será negativo. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Josué 1, 9, Deus olha para Josué. Josué tinha já deixado para trás muita coisa, já tinha caminhado, né, no deserto por 40 anos, né, esteve ao lado de Moisés, caminhou ao lado do líder, grande líder Moisés, aprendeu muita coisa com Moisés, né, viu Moisés enfrentando situações difíceis e esteve com ele, né, ali reforçando os pensamentos que Moisés passava, né, de uma vida dependente de Deus e tal. Mas Josué, por um certo instante, quando ele percebeu que teria que assumir uma responsabilidade maior, então ele passou a ficar receoso, passou a ficar temeroso. E quando chegou a hora dele assumir a liderança, né, Deus viu que ele estava ali com medo, estava sem força, sem coragem. E Deus então olhou para ele e disse: Josué, eu não te mandei ir, eu não te mandei? Ser forte e corajoso, não temas, não tenha medo, nem fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Deus disse: olha, você tem que trocar essa programação da sua mente. Olha para cá, há momentos que você precisa trocar a programação da mente, mudar
o que está na sua mente para você experimentar coisa maior, para você ir além, para cumprir uma responsabilidade maior. Então, Deus olhou para Josué e viu aquilo que estava acontecendo e disse: não tenha medo, lança fora isso, pega uma mentalidade nova agora. Aí vamos para o quarto princípio. O que focamos em nossa mente torna-se numa direção. O que focamos em nossa mente torna-se numa direção. Quando você foca no que pode dar errado, você começa a preparar o terreno para o erro, para o fracasso. Repara isso. Muitas vezes você se prepara para o fracasso. Apóstolo, como assim? Eu quero ser vitorioso. Como é que eu me preparo? Como é que eu fico preparando para o fracasso? Eu estou querendo ser vitorioso. Eu não fico pensando em fracasso. Você pensa que não, mas você alimenta pensamentos de fracasso. Você vai encarar algo diferente, desafiador, e você já tem alimentado pensamentos de fracassos. Você já tem alimentado, você já tem imaginado que aquilo vai dar errado, né? Então, olha para cá, gente, para tudo na vida, para ter um negócio melhor, para casar, para ter filho, para avançar para níveis mais altos, em fé, em crescimento, em todo sentido, é necessário você ter uma mente renovada que descarta, né, essa visão de fracasso, de insegurança, de medo, né, de receio. Se você vive receoso, você não faz progresso, você não avança, né? Então, escuta, se você focar na falta, você vai fortalecer a escassez. Mas quando você decide consciente alimentar a sua mente com a visão de bons propósitos, né, dos bons propósitos de Deus para a sua vida, quando você começa a pensar nos bons propósitos de Deus para a sua vida, irmãos, isso é sério. Isso é sério. Tem muitos irmãos, muitos crentes, que não pensam nos bons propósitos de Deus para a sua vida, né? Eles pensam que Deus não tem interesse por eles. Pensam que estão vivendo uma vida jogada, abandonada. Não estão, de fato, sendo acompanhados. Não estão sendo, de fato, pastoreados, guiados por Deus. Não, eu estou indo, conforme vai dando, eu vou indo. Eu penso que Deus não intervém na minha vida, não. Já pedi para Ele intervir, não interveio e tal. Isso não é verdade. O que acontece é que Deus corresponde à nossa mente, à nossa mentalidade. A nossa fé tem a ver com a nossa mentalidade. Se você pensa que vai dar errado algo, mesmo que você pede a Deus, Deus faça dar certo, mas se você está pensando que vai dar errado, você está alimentando um pensamento que vai dar errado, que vai fracassar, você vai fracassar. Porque Deus não vai alterar algo que Ele determinou, que a sua mente tem que contribuir, a sua mentalidade tem que contribuir, a sua programação mental tem que estar de acordo com o que Ele projetou para a sua vida. Porque se for diferente, Ele não pode endossar, Ele não pode confirmar aquilo. Ou seja, no sentido positivo, de reverter o mal em bem. Apóstolo, mas Deus não faz tudo cooperar para o bem? Deus é tão bom que faz, mas antes, muitas vezes, Ele vem, renova a nossa mente primeiro. Ele trabalha, né, no sentido de nos dar uma palavra para que a nossa mente renova, para que Ele possa, então, fazer as coisas de acordo com a sua perfeita vontade. Ele não quebra a sua perfeita vontade. Então, escuta isso aqui. Sabe o que acontece quando você começa a pensar que Deus tem bons propósitos para a sua vida? Começa a acontecer mudanças profundas. E não é nada místico, nada fora do normal, não. É estrutural. Porque a nossa mente responde com precisão ao que é repetido. Olha para cá. A nossa mente responde com precisão ao que é repetido. Pensamentos são sementes vivas. Tudo que é plantado com constância cresce. Agora, nessa altura, eu vou falar algo que você poderá se sentir desconfortável ouvindo essas palavras. Pode ser que você vai ficar desconfortável, mas é necessário que eu fale o que vou falar. Existe muita gente reclamando da vida que tem hoje, mas que nunca parou para olhar de forma corajosa para os pensamentos que tem alimentado nos últimos meses ou anos. Vou repetir isso. Há muita gente que
vive reclamando da vida que tenha agora, mas que nunca parou para olhar de forma corajosa para os pensamentos que vem alimentando nos últimos anos. Pare um pouquinho. Apóstolo, eu preciso rever isso? Sim, porque há muitos pensamentos que você tem agora, você alimenta agora, que você não começou a alimentar agora. Você já está alimentando há muito tempo. Muito tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Muita gente aqui já está esperando morrer, está esperando já partir, né, para a eternidade. E já vem aí alguns anos pensando nisso. Eu enterrei 50 anos, tem que pensar agora, né, na minha cova, pensar na minha sepultura, pensar tal. Eu começo a pensar em coisa. Aí começa a projetar tudo na vida, vai deixando tudo, vai pensando assim, não, eu vou projetar tudo para que meus filhos fiquem no meu lugar e que as coisas aconteçam e eu vou só esperar a morte. Olha só, você está alimentando esses pensamentos. Deus falou para você que você vai morrer agora? Deus falou que a sua vida vai acabar daqui a 10 anos? Deus falou que você vai morrer? Não, mas a ciência diz que eu vou morrer. A expectativa de vida é que as pessoas vivam no máximo 70, 80 anos. Então, eu já estou com 60 e tantos, né? Eu estou chegando essa marca. Então, eu vou me preparar para morrer. Mas vem cá. Quem falou isso? Quem é Senhor da sua vida? Quem é que projetou coisas boas para você? Foi a ciência ou foi Deus? Quem é que pensa coisas melhores a seu respeito? A ciência ou Deus? Os homens ou Deus? É Deus, né? Então você tem que andar em linha com Deus. Eu acredito na ciência, mas acima de tudo, eu acredito em Deus. Eu estou ligado a Deus. Deus é a minha fonte, meu sustentador e aquele que me faz caminhar, né? E se a minha mente renovar e receber os pensamentos de Deus, dos bons propósitos dele, com certeza eu vou avançando para mais longe. Você não deve ser refém do seu passado, não deve ser prisioneiro do seu passado e nem das circunstâncias. Em Cristo você é totalmente livre. Olha para a pessoa do seu lado e fala: em Cristo, meu irmão, você é totalmente livre, nunca está e nem estará condenado. Você nunca estará condenado a viver debaixo de maldição. Nunca, nunca. Mas escuta isso, você é responsável pelo que vai lhe acontecer daqui para frente. Olha para cá. Você é responsável pelo que vai lhe acontecer daqui para frente. Como assim, apóstolo? Eu sou responsável? Deus delegou isso a cada um de nós, né? Nós determinamos tudo nesse sentido. Então, escuta bem. Você é responsável pelo que vai lhe acontecer daqui para frente. Vamos então para o próximo princípio. Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua mente. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é o mestre do seu destino e o capitão, ou capitã, né, da sua mente. Né? Então, apóstolo, eu sou o mestre do meu destino. Observe isso. Não é apenas uma frase de efeito que eu estou falando. Não é apenas uma frase bonita, tá? Isso é uma realidade. Como eu disse, tudo que existe hoje na vida começou com um pensamento. Antes de qualquer resultado existir no mundo físico, ele existiu dentro de uma mente. Apóstolo, isso vale para tudo? Sim, isso vale para tudo. Prosperidade ou escassez, paz ou insegurança, ansiedade, avanço ou estagnação. Tudo começa dentro de você. E é aqui que muitos perdem o controle, porque se acomodaram no automático, passando a repetir pensamentos que não escolheram conscientemente, acreditando em ideias que vieram de experiências passadas ou de opiniões externas, ou até mesmo de momentos de medo, de pavor, de horror. E assim, sem perceber, deixaram a sua mente construir uma realidade que não desejam viver. Agora, responda a essa questão, responda essa pergunta aqui. Quem está no controle da sua mente agora? Quem está no controle da sua mente agora? Responda. É você ou os seus pensamentos? É você
ou aquilo que falaram a seu respeito, que você aceitou, né? Você está no controle ou os pensamentos que acolheu passivamente sem questionar? Vou lhe falar uma verdade que pode mudar completamente a sua trajetória de vida. Se você não for de fato capitão da sua mente, você vai se tornar escravo da sua mente, né? Então, isso é sério. E vamos para o próximo princípio. Você não consegue sustentar uma vida diferente com a sua velha identidade. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, minha irmã, você não consegue sustentar uma vida diferente com a sua velha identidade. Ah, eu quero ser melhor agora. Eu vou ser melhor a partir de agora. Eu vou avançar a partir de agora. Eu vou prosperar a partir de agora. Eu vou conquistar e tal. Mas com a sua velha identidade, não vai. Com a sua velha identidade, não vai romper. É como você tentar construir algo novo numa base velha. Não sustenta nada. Agora, imagina uma pessoa que todos os dias ela reforça o seu velho homem interior, dizendo assim: eu sou fraco, eu realmente não consigo manter disciplina alguma, eu sou mesmo do tipo que sempre começa e não termina, eu não consigo ter foco, eu não consigo romper. O que é que essa pessoa está fazendo? Se você pensa assim, o que é que você está fazendo? Você está treinando a sua própria mente para obedecer esses padrões de derrotado, de um derrotado. Quando você repete ideias de fracasso, ideias de derrota na mente, de pobreza, você está, na verdade, tornando ou treinando, né? Treinando a sua mente para obedecer aos padrões da velha identidade. Não pense que você está falido. Não, mas quem sabe você está dizendo: ah, eu não consigo me estabelecer nessa nova identidade. Eu sei que em Cristo eu sou nova criatura, mas eu não consigo me estabelecer nessa nova identidade de nova criatura, de filho de Deus, vencedor, e eu não consigo. Veja bem, você consegue, se você determinar que vai controlar seus pensamentos, que vai ser o capitão dos seus pensamentos, que não vai deixar se levar por maus pensamentos. Diga em voz alta: eu sou forte no Senhor. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Eu tenho o poder do Espírito Santo que me torna capaz de viver disciplinado e focado na excelência. Aleluia. Diga mais: eu estou evoluindo, progredindo e prosperando. Quem diz amém, aleluia. Agora ouça bem, por um tempo, a realidade de vida de muitos irmãos ainda está ligada à velha vida, né? Não corresponde com a nova identidade. Não corresponde à nova identidade. Corresponde à velha vida. Por quê? Porque estão a repetir os mesmos pensamentos de outrora, os mesmos pensamentos da velha natureza. O melhor de tudo é o seguinte, para nós que estamos em Cristo: se nós reforçarmos persistentemente quem somos e o que podemos em Cristo, o Espírito Santo vai operar para que as coisas se reorganizem e se alinhem com os novos padrões da nossa identidade nova. Escuta isso: em Cristo você tem uma nova identidade. Essa identidade é espiritual. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: você tem nova identidade em Cristo. E é uma nova identidade espiritual, virtual e potencial, para ela se tornar real e vivencial. Você tem que ter uma mente reprogramada com os padrões da nova vida que Cristo lhe deu. É isso que define a sua identidade. É isso que define a sua nova identidade. É o que define a sua identidade em Cristo. E a nova identidade, a sua identidade nova, define o seu novo comportamento. Olha para cá. Sua identidade define o seu comportamento. Seu comportamento é que define o resultado.
Seu comportamento define o resultado. E a pergunta que não quer calar é: quem você tem sido nos últimos dias? Você tem sido capitão ou escravo da sua mente? Alguém que domina a própria mente ou que ainda é dominado por ela? Você pode decidir agora quem você é. A partir dessa decisão, você pode começar a agir de acordo com a sua nova identidade. Apóstolo, eu posso decidir? Pode. Como que eu decido? Simplesmente olhando para dentro de si, dizendo: eu sou nova criatura, vou começar agora a ter o controle da minha mente, não vou permitir que os maus pensamentos, os pensamentos de medo, de fracasso, de dúvida, me dominem. Eu vou viver de acordo com os bons propósitos de Deus. Então, veja bem, meu querido irmão e minha querida irmã, eu sei que muitos de vocês aqui estão pensando: essa palavra é muito interessante, mas na prática não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, né? Não é fácil mudar, não é fácil encarar a minha mente e mudar as perspectivas e os pensamentos e os padrões mentais. Sim, isso é verdade, não é fácil mudar, porque no momento em que você decide mudar, começa a pensar diferente, a sua mente reage. Olha para cá, a sua mente reage. Sua mente não fica passiva, não. Você decide encará-la, enfrentá-la e mudá-la, ela vai tomar posição e vai reagir. Essa reação vem disfarçada. Ela não aparece dizendo: eu vou te sabotar, seu fracote. Não, ela aparece com o seguinte pensamento: ah, você tentou. Até que você tentou isso, lembra? Descansa mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. Não, você não tem que se esforçar para mudar. Ora, o nosso cérebro é conectado com a nossa identidade, né? Então, o cérebro conectado com o velho homem, com a velha identidade, ele se recusa a mudar de padrões, né? A neurociência explica isso de forma clara. O nosso cérebro, ele sempre busca reorganizar, ou melhor, ele sempre procura economizar energias. Economizar energias. Nosso cérebro não quer lidar com situações novas. Nosso cérebro é acomodado nos padrões conhecidos. Qualquer mudança ele interpreta como ameaça. Qualquer mudança para ele é ameaça. Por esse motivo, no início de qualquer transformação, você sente um desconforto. Você não deve desistir. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: não desista do seu bom futuro. Fica firme, irmão. Pois é, porque às vezes um desconforto você interpreta como um sinal de que está no caminho errado. Mas é exatamente o contrário. Esse desconforto é um sinal de que a sua mente entrou no processo de reprogramação. Esse desconforto é normal. Toda pessoa que vai experimentar uma mudança na mente, que quer mudar a mente, que encara a sua mente para mudar, ela entra nesse desconforto. E é parte do processo de reprogramação que levará você a experimentar coisas melhores e maiores, a experiências mais excelentes que você não experimentou até agora. Veja bem, eu vou só rapidinho falar algo aqui para encerrar e nós vamos orar e tomar a ceia. Haviam 2 homens cavando numa rocha em busca de ouro. Eles tinham convicção de que havia ouro naquela serra, naquela rocha. Então começaram a cavar, com a picareta na mão e cavando, e tirando terra, tirando pedra, e cavando, e cavando. E cavaram dias ali, até que um deles disse: olha, não tem nada, já cavamos demais, vamos nos matar aqui cavando, não vai aparecer ouro não. Vamos desistir agora, porque senão nós vamos morrer aqui. Aí desistiram. Posteriormente, alguém ouviu aquela história que havia ouro ali, foi lá e com 2 picaretadas tirou uma lasca ali de pedra e havia ali uma jazida de ouro muito grande. Então veja só, era questão de poucos centímetros para que aqueles 2 que cavaram tanto pudessem chegar ao ouro, pudessem experimentar o ouro, pudessem experimentar a riqueza, né? Olha para cá.
Você percebe a importância da perseverança? Perseverança. Para renovar a mente, você tem que ter perseverança. A minha mente está sendo projetada, está sendo renovada, está sendo transformada. Cada vez mais pela palavra eu venho sendo transformado. Mas sei que ainda não ainda não estou acessando o ouro, ainda não estou experimentando o melhor ainda, o melhor dos melhores, aquilo que ainda está por vir. Eu sei que há coisas que eu estou chegando lá, eu estou quase chegando lá, eu vou chegar lá, mas preciso perseverar, preciso de uma renovação após outra, né? Cada vez que você vem aqui, você ouve uma palavra que muda a sua mente. Se você permite, a palavra entra como semente, cresce e vai produzindo resultado, e vai mudando. E à medida que você vai renovando a sua mente, vai sendo transformado pela mente, você vai se aproximando mais e mais de um novo nível de glória, de uma nova experiência, de uma nova riqueza que você não conhece. Quem diz amém, aleluia. Então, não pare, não pare. Eu estou aqui começando a falar dessa renovação. Há muito mais para falar sobre isso. Eu estou indo agora devagar, não estou correndo mais não. Estou indo devagar. Então, eu vou entregar para vocês. Agora é necessário que você tenha perseverança, que você volte aqui, que você continue estudando. Depois, em casa, ouça a palavra lá, né, no canal Academia da Graça. Ouça de novo, medita em cada coisa. Procura realmente viver cada situação nova que vai aparecendo. Procura realmente introduzir na sua mente essa renovação necessária. Amado irmão, não pare. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, não pare, não desista. Esse desconforto que você sente é parte do processo. Portanto, nunca pare de lutar. Continue avançando, aleluia. Continue investindo, né, no seu crescimento. Uma mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário. Uma mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário. Não importa onde você está agora. O que importa é o que você decide a partir de agora. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, não importa o que você... não importa onde você está agora. O que importa é o que você decide a partir de agora. Você não é o seu passado, você não é os seus erros, você não é suas limitações, você é aquilo que Cristo lhe tornou. Aleluia. Mas para que verdadeiramente você expresse essa sua nova identidade, você precisa escolher conscientemente que será movido por ela. Que será movido por ela. Você tem que decidir que será movido. Como é que eu vou mover no sentido dessa nova realidade, dessa nova identidade? Cultivando pensamentos. Cultivando pensamentos. Os pensamentos que Deus colocou na palavra, os pensamentos que Deus vem nos ensinando, né? Os princípios que têm sido passados aqui, têm sido expostos aqui, você precisa assimilar, precisa levar isso para o seu dia a dia, pensar nisso a cada manhã, a cada dia, passar o dia pensando nisso. Irmãos, olha para cá, tudo que está acontecendo na sua vida é devido aos pensamentos que você vem alimentando. Os pensamentos que você alimenta se projetam na realidade que você está vivendo. Olha para cá. Vamos viver uma realidade diferente? Vamos mudar o caminho? Vamos seguir um caminho melhor? O caminho é Jesus, eu sei. Mas Deus tem perspectivas para nós. Por isso a palavra diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nos seus caminhos. Porque Deus tem esses caminhos para a nossa vida interior, para a nossa vida espiritual. Ele quer que andemos na luz dessa palavra, que possamos realmente nos deixar levar, dominar por esses pensamentos. Quem diz amém, aleluia? Quantos querem ser capitão da sua mente? Quantos querem sair daqui hoje, né, com um bom propósito? Sair daqui hoje, né, impulsionados a viver uma vida nova? Quem diz amém, aleluia? Fica de pé onde você está.
Vamos repartir a ceia, nós vamos adorar o Senhor, e você vai estar agora orando também e dizendo: Senhor, eu entendi essa palavra.